Oi pessoal, o que é a nossa diferença? Bem, beleza. Eu tenho aqui A, B. Mas primeiro, o que é uma reta? A reta vai ser um conjunto de pontos bem específico desse plano. Então a gente quer mostrar, escrever em equações, que é o que a geometria analítica faz, escrever em equações como uma forma de representar esses pontos. Ou seja, para cada ponto do plano eu tenho associado a um par ordenado, ou seja, eu quero achar que pares ordenadas vão representar essa reta. Ou seja, eu tenho um ponto xy e eu quero saber se esse ponto xy pertence ou não à reta. Aí se ele obedecer a algumas equações, vai significar que ele pertence à reta. Se não, ele não pertence. Aí a gente, de que forma chegar nessa restrição? A gente vai modelar isso agora. Bom, eu não apaguei isso aqui, essa fórmula propositalmente, certo? A gente tem o seguinte, pessoal, que estabelecendo um parâmetro t, num eixo apenas, a gente vai ter que x igual a 1 menos t multiplica a mais tb, onde a e b são as coordenadas do ponto A e B nesse eixo. Só que no caso a gente tem um plano. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar as coordenadas em cada eixo. Aqui a gente tem x1, aqui a gente vai ter x, e aqui a gente vai ter x2. Aqui vai ser a mesma coisa. Aí vai ter y2, vai ter y e vai ter y1. Certo? Mas o que eu vou querer com isso? O que eu quero mostrar é a relação entre esse parâmetro desse eixo com a relação do parâmetro do eixo OX, no caso, com a relação do parâmetro do eixo OY. Eu quero mostrar o seguinte, que eles vão ser iguais. Bom, primeiro de tudo a gente vai perceber que esses triângulos aqui, eles são semelhantes. Certo? Se a gente pegar na geometria plana básica, a gente vai ter, no caso, de semelhança de ângulos. Aqui você tem esse ângulo aqui, da inclinação da reta, e tem o ângulo, esse ângulo alfa aqui, esse ângulo beta, e esse ângulo aqui 90 graus. Aí esse ângulo aqui é alfa, porque eles são, essa reta está inclinada, está tendo um feixe de retas paralelas. Ok? Esse ângulo aqui é 90 graus também, pelo mesmo motivo, e para completar o triângulo, isso aqui é um ângulo beta. Muito bem. Então, a razão t no eixo x é igual a x menos x1, x2 é x menos x1, sobre x2 menos x1, certo? Ora, mas quem é x menos x1? X menos x1 é esse lado aqui. Outra coisa é que esse triângulo grandão aqui, ele também é semelhante aos outros dois, porque eu tenho um ângulo alfa aqui, um ângulo beta, e também tem um ângulo 90 graus. X menos x1 é a distância desse lado aquaqui, e x2 menos x1 é a medida desse lado aqui. Ora, por semelhança, essa razão é a mesma de y menos y1 sobre... aqui é y, aqui é y2 menos y1. Então é a mesma razão. Ok, pessoal? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o famoso meio pelos extremos. Aí vai ficar x2 menos x1 e multiplica y menos y1. Eita. Isso aqui é igual ao quê? A x menos x1 que multiplica y2 menos y1. Bom, agora sim a gente vai apagar isso aqui. Mas, vamos fazer a distribuição aqui, né? Então isso aqui vai ficar x2 vezes y menos x2 vezes y1 menos x1, isso aqui eu fiz primeiro para esses dois, e agora eu vou fazer para esses dois, menos x1 vezes y mais x1 y1. Isso aqui é igual a quê? É igual a x vezes y2 menos x vezes y1 menos x1 vezes y2 mais x1 vezes y1. E tá com... aqui, pronto. Bom, vamos ganhar um pouco mais de espaço. Mas o que isso vai significar? Bem, de cara a gente vê o seguinte, esse x1 y1, ele vai embora com esse aqui, né? Correto? Bem, mas a gente ainda tem outros parâmetros. Então a gente vai fazer o seguinte, vai colocar o que tem x e y para um lado e vai colocar o que não tem x e y para o outro lado. Também, a gente tem aqui x, y2, menos x, y1. Aqui a gente tem mais x2 vezes y, menos x1 vezes y. Isso aqui vai ser igual a x2 menos x1, menos y, x2 vezes y1, perdão, menos x1 vezes y2. Bem, isso aqui a gente vai chamar de C, tá, pessoal? Nota que esses valores, daqui, dado dois pontos, eu estou chegando na equação que estabelece essa reta. Aí a gente separou as variáveis aqui dessa equação, que é x2, y1, x1, y2, que só dependem dos pontos de entrada que a gente tem dado. Aí a gente chamou de um C específico, e agora a gente vai chamar outros coeficientes aí.
Bem, a gente botou esse y aqui em evidência e a gente vai fazer a mesma coisa com esse x, certo? Aí vai ficar x, y2 menos y1, e aqui a gente vai obter aquela nossa equação. Chegando assim à equação geral. Ou seja, se quaisquer coordenada x, y, que o x e o y obedecem àquela equação, significa que aquele x, y, aquele ponto, está na reta. Bom, com essa equação a gente pode chegar em outras equações, de outras formas de equação para exprimir a reta. Então a gente vai passar para outra forma, que é a forma reduzida. Forma reduzida. Da equação geral, a gente tem que ax mais by é igual a c. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o x para o outro lado. Py, então vai ficar igual a menos ax mais c. Então a gente vai ter o seguinte, para a condição que b é diferente de zero, a gente pode dividir ambos os lados da equação por b. Então a gente vai ter o seguinte, y é igual a menos ab, menos a sobre bx, mais c sobre b. Mas o que é o b? O b igual a zero, o que é? O b igual a zero significa o quê? Que ax igual a c. No caso, para p igual a zero, a gente vai ter apenas x igual a c sobre a. C sobre a, ou seja, independente do y, do par ordenado, o x vai ser c sobre a, ou seja, é uma reta vertical, que tem um único x. Então, aqui no caso, que o Bruno tinha falado, é isso aqui. Esse caso aqui é esse. Vejam. O x vai ter apenas um valor, que vai ser c sobre a. Então, ele vai ser uma reta que é paralela ao eixo y. O eixo y aqui. Isso aqui é a nossa reta. Aqui nesse caso, quando b é diferente de zero, a gente tem umas coisas um pouco mais interessantes que vão nos auxiliar em certos problemas que a gente vai começar a ver aqui.